amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Renata Rigolin. Se você ainda não me conhece, tem muitos vídeos aqui no meu canal falando sobre a minha vida, sobre os meus testemunhos, sobre as promessas que Deus me fez e cumpriu. Então tem muita coisa rica que o Senhor pode falar através de mim, do meu testemunho para você. Porque talvez seja a palavra que o Senhor quer te direcionar. Amém? E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você não conhece, o meu Instagram é @doceoração. Lá nós temos oração, palavras todos os dias. Lá tem lives oracionais. Se você quer conversar comigo, mas no particular, não seja muito aberto, lá também é o lugar. Então eu te espero lá, @doceoração no Instagram. E hoje o tema é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. É um tema que eu quero deixar registrado no canal. Lá na frente, a gente possa olhar esse vídeo e ver o quanto o Senhor foi bom, o quanto o Senhor foi misericordioso e o quanto o Senhor fez na minha vida, e vocês estão como testemunhas disso. Sobre adoção. O porquê que eu quero falar sobre isso? Eu, Renata, sempre tive no coração a adoção como uma coisa muito latente. Eu sempre quis ser mãe adotiva. Desde uns 16, 15 anos, eu sempre pensei em adoção, eu sempre pensei não como uma coisa filantrópica, como uma caridade, mas que eu gostaria de ter um filho adotivo. Eu não tinha muita consciência, eu não sabia muito do que se tratava, como era, de como fazia, de como acontecia, mas era uma coisa que eu dizia que eu queria para minha vida. E isso foi passando os anos e foi continuando mais latente. Eu querendo mais, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu comecei a estudar, eu comecei a ler tudo que falava sobre adoção, filmes, vídeos, documentários, tudo que falava sobre adoção me interessava. E foi aí que eu comecei a ler muito sobre o tema, a estudar muito sobre o tema, e isso foi passando os anos. No auge do meu desespero lá atrás, quando eu disse para Deus: se você não conhece meu testemunho sobre a minha vida sentimental, corre lá e procura esse vídeo que o Senhor quer falar com você. E no auge do meu desespero, quando eu disse: pronto, eu não vou casar, eu não vou ter uma família, mas eu vou ser mãe. Mãe, era a única coisa desde muito criança que eu tinha certeza que eu queria ser. Mesmo não tendo ideia nem noção do que é, mesmo hoje, né, que eu não sou mãe, eu sempre disse que eu seria mãe. E aí, no auge do meu medo, da minha insegurança, né, mesmo tendo muitas promessas, eu falava: bom, eu não vou casar, mas vou ser mãe. Se você está chegando agora, eu sou católica, apostólica romana, praticante. E dentro da minha igreja, a gente segue os dogmas, né? É o que rege a igreja. E dentro dos dogmas, diz que nós não devemos fazer fertilização in vitro. Eu dizia, minha avó eu vou ficar até emocionada, porque tava a minha avó, a gente estava sentada nas cadeiras da casa da minha avó, que era uma coisa que a gente fazia muito, né? Sentar nas cadeiras, estava eu, meu pai, minha mãe e a minha avó. E eu no desespero, né, falei: pronto, eu não vou casar, mas eu quero ser mãe. É o meu sonho ser mãe. E aí eu falei para eles: olha, talvez eu não me case, porque eram as pessoas que mais me importavam na vida, eram aquelas 3 pessoas que ali estavam. Eu falei: talvez eu não me case,
mas mãe eu vou ser. De um jeito ou de outro eu vou ser. Nem que eu vá buscar uma fertilização in vitro. E a minha avó, infelizmente, ela não vai poder conhecer meus filhos. E aí nesse dia, eles brincaram comigo e não levaram. Começou a minha idade a avançar, né? Começou o tempo passar. E eu não tinha ninguém. E aí eu falei, eu vou procurar para entrar na fila de adoção. Porque eu sabia que o processo era longo, que a fila de adoção era demorada. E eu sabia de tudo isso. Eu falei, eu vou procurar e vou entrar na fila de adoção. E aí, na época, minha mãe falou comigo, espera mais um pouco, você ainda é muito jovem, você não tem a sua casa ainda. Na época eu tinha um terreno, você não construiu, você ainda tá aqui em casa. Espera mais um tempo. E foi aí que o Edevaldo apareceu na minha vida. E uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele foi o que ele achava sobre a adoção. O que ele pensava sobre a adoção. E ele me disse que pra ele tudo bem. Aí ele ganhou meu coração, né, gente? Desde esse primeiro dia que a gente começou a conversar, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele. Porque eu tenho certeza que se ele fosse contra a adoção, eu não estaria com ele. Aí a gente começou a namorar, a gente começou a falar sobre o tema, sobre a adoção, sobre a vida, né, adotiva e tal. E eu fui explicando para ele, porque até então ele nunca tinha pensado em adotar, ele nunca tinha imaginado pai por adoção. E aí eu fui ensinando, ele foi lendo, ele foi aprendendo. Isso foi muito legal. Aí um pouco antes a gente já estava pronto para casar, já estava tudo certo. Aí eu falei, caramba, agora é minha vez de procurar, porque a gente já vai casar, então eu acho que é a hora. Meus pais, não, espera, é muita coisa. E eu falei, não, eu quero. E fui procurar. E a minha assistente social, a Silvia, um beijo, Silvia, ela é muito querida e ela me falou, conversou muito comigo e disse, Renata, é muita mudança na sua vida, são muitas coisas. E outra, você não é casada, então você não pode entrar como casada. E depois, para você incluir o seu marido no processo de adoção, dá muito trabalho e falta pouco tempo para vocês casarem. Então eu espero o casamento sair e depois você volta. Porque eu teria que entrar como solteira, mas hoje eu quero contar como o porquê da adoção e tal. Espera o seu casamento sair, você casar, e aí você volta e entra com os papéis como casada, você e seu marido. Aí tá bom. Aí eu casei, fui pra lua de mel e falei, agora eu tenho que entrada nos papéis, porque eu sabia que quanto antes eu desse a entrada, quanto antes, né, as coisas iam andar. E foi o que aconteceu. Só que eu achava que eu precisava estar com os documentos, porque quando eu casei, eu acrescentei o sobrenome do meu marido ao meu. Então eu achei que eu precisaria estar com os documentos atualizados com o sobrenome dele. Então, demorou até novembro para sair os meus documentos novos. E aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é esse caderno. É um caderno onde eu faço o meu diário, ó, de adoção. Onde eu escrevo tudo o que aconteceu nesse tempo. Hoje eu comecei a ler, né, para contar para vocês como que é. E eu comecei a chorar, me emocionei. Porque eu comecei assim, só vou ler um pouquinho do começo para que vocês entendam, tá? Antes de começar esse diário de adoção, quero dizer a vocês, meus filhos ou minha filha,
ou meus filhos, que ainda não vos conhecemos, mas que oro por vocês todos os dias, pedindo para que Deus cuide de vocês enquanto eu não posso cuidar, livre de todo perigo, e que Maria cubra com seu manto sagrado, cuide do seu pequeno coração até o dia que Deus permitir que nós nos conhecemos. Aí eu falo mais, e aí eu vou contando sobre tudo. Então, dia 22 de outubro, a gente deu entrada no processo de adoção. E aí eu conto todos os passos até chegar na habilitação. Engraçado, isso também eu quero registrar, né? Que foi, assim, o trabalhar de Deus, né? Dia 22 de outubro de 2018, a gente deu entrada nos papéis. Foi a nossa primeira reunião com o assistente social para levar todos os papéis e tudo. E ali começou o nosso processo. E no processo de adoção tem muitas fases, né? Que depois eu vou contar para vocês como que funciona, como que é a adoção, quais são as fases. Nós passamos por todo o processo de adoção, né? Por todas as fases do processo. E aí a gente estava esperando ansiosa a liberação, a habilitação, né, pelo juiz. Porque depois que a gente passa por todas as fases, o juiz tem que aprovar, né? E a gente estava muito ansioso, porque dá um medo, né, de não ser aprovado, dá muita insegurança. Foi dia 12 de agosto de 2019, eu descobri a minha gravidez. Ficamos todos felizes, muito felizes. No dia 6 de setembro de 2019, 2 dias antes da gente completar 1 ano de casados, nós perdemos o nosso bebê. Tivemos o aborto espontâneo. E aí, 2 dias foi o nosso primeiro ano de casado. A gente não tinha clima para comemorar. No dia 23 de setembro de 2019, nós recebemos o papel de habilitados. O que quer dizer isso? A gente estava aptos à adoção. Então, nós estamos à espera do nosso filho, que Deus nos ajude, cuide do nosso coração, né, para que a gente possa ser testemunhos vivos nessa jornada também adotiva para muitos pais e mães que querem ser, né, pais adotivos, mas que têm algum tipo de medo, algum tipo de receio, que o Senhor também se faça presente, né, e que através desse vídeo possa chegar ao seu coração. E uma coisa que eu quero deixar bem clara é que uma coisa não anula a outra. Ser pais e mães por adoção não anula a promessa que o Senhor nos fez de sermos pais biológicos. Nós não desistimos, porque promessa a gente não desiste. O Senhor nos dará filhos biológicos sim, porque Ele nos prometeu. Mas se não desse, nós seríamos muito felizes sendo pais adotivos somente. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até uma próxima!